das águas. Assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. Como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. A minha alma tem sede de Deus, sede do Deus vivo. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento. Muitos me dizem: o teu Deus, onde está? Dentro de mim se derrama a minha alma. Porque estás abatido, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Porque estás abatido, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. Como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. A minha alma tem sede de Deus, sede do Deus vivo. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento. Muitos me dizem: o teu Deus, onde está? Dentro de mim se derrama a minha alma. Porque estás abatido, a minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Porque estás abatido, a minha alma?
Salmo 46. Ao regente do coro, para soprano, canção do grupo de Corá. Deus é o nosso refúgio e a nossa força, socorro que não falta em tempos de aflição. Por isso, não teremos medo, ainda que a terra seja abalada e as montanhas caiam nas profundezas do oceano. Não teremos medo, ainda que os mares se agitem e rujam e os montes tremam violentamente. Há um rio que alegra a cidade de Deus, a casa sagrada do Altíssimo. Deus vive nessa cidade e ela nunca será destruída. De manhã bem cedo, Deus a ajudará. As nações ficam apavoradas e os reinos são abalados. Deus troveja e a terra se desfaz. O Senhor Todo-Poderoso está do nosso lado. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham, vejam o que o Senhor tem feito. Vejam que coisas espantosas Ele tem feito na terra. Ele acaba com as guerras no mundo inteiro, quebra os arcos, despedaça as lanças e destrói os escudos no fogo. Ele diz: parem de lutar e fiquem sabendo que eu sou Deus. Eu sou o Rei das nações, o Rei do mundo inteiro. O Senhor Todo-Poderoso está do nosso lado. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Pelas águas a bramier, tua divina presença, quer minha alma Deus sentir. Sede intensa me angustia, quando a Deus virá o dia de contínuo me alegrar, por teu rosto contemplar, pranteando amargamente, vou vivendo os dias meus, pois os ímpios me atormentam, perguntando por meu Deus. Chorem então os velhos dias, quando em santas alegrias proclamava o teu louvor, junto a ti, ó meu Senhor. Em rajadas
minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando percebo que na cruz maldita, por teu amor, Jesus morreu por mim e me livrou do jugo do pecado, ali vertendo sangue carmesim. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando afinal em resplendor e glória Jesus abrir as portas da mansão, eu hei de estar de joelhos entre os santos, na mais humilde fé adoração, e então cantar eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então cantar eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu.
Trabalho é descansar em mim.
Mesmo quando o sol não brilhar, te adorarei com tudo que sou. Mesmo quando a lágrima rolar, eu sei quem tem no reino e sei que és poderoso pra fazer o milagre acontecer. Meu nome, ó Deus, é Jeová. O Deus que cura e faz ressuscitar. Meu nome, ó Deus, é El Shaddai, Todo-Poderoso, pra me abençoar. Para ti não há vale profundo demais, pra ti não há causa difícil demais, pois conheço a ti e sei que o teu agir ninguém impedirá. Para ti não há vale profundo demais, pra ti não há causa difícil demais, pois conheço a ti e sei que o teu agir ninguém impedirá. Pois conheço a ti e sei que o teu agir ninguém impedirá.
Graça e paz, irmãos. Uma ótima noite a todos vocês. Nós estamos hoje comemorando a última semana do aniversário da nossa igreja. Estamos alegres por tudo que Deus fez. 41 anos, crendo que a presença de Deus nos sustentou. E você que me escuta, que é membro da Igreja Presbiteriana de Piratininga, fez parte desta história, foi usado por Deus, onde Deus derramou dons a esse corpo de Cristo aqui em Piratininga, e realmente estamos alegres. Uma ótima noite a você, e hoje nós vamos trabalhar sobre o seguinte tema: espera somente em Deus. Partindo desta proposta, eu queria lhe fazer uma pergunta, que você me permitisse fazer essa pergunta, que para mim é um tanto quanto hilária, justamente porque envolve questões do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Quem gosta de esperar? Você gosta de esperar? Você se dá bem quando está em um momento que exige a sua espera, onde você tem que ficar inerte, pausado, vamos assim dizer. Você assume uma postura onde você está em um estado que parece que alguém apertou um botão e você entrou em pausa. Está ali como espectador, está ali esperando. Você gosta de esperar? Porque se realmente você me falar que você gosta de esperar, eu creio que você é um sujeito raro. A maioria de nós acha esperar uma grande fonte de aborrecimento, uma fonte de frustração e muitas vezes até mesmo medo, quando passamos por longos períodos de espera. A realidade é que nós não gostamos de esperar. Não gostamos de esperar a cor do semáforo abrir. Não gostamos de esperar quando estamos em um engarrafamento e passando por uma longa fila de trânsito. Nós ficamos irritados, frustrados. Não gostamos. Não gostamos quando nós sentamos em uma sala de espera, seja de um médico ou de um dentista, ou quando estamos em longas filas, aí em bancos, ou esperando por alguma documentação específica que exige que nós venhamos a esperar. Nós não gostamos. E é claro que aqui eu falei de coisas tipicamente cotidianas, corriqueiras, que atingem todos nós. Eu me lembro do ano passado, quando eu precisei passar por uma pequena cirurgia nos lábios, na parte superior dos lábios, e eu fui chamado a estar no hospital às 8h30 da manhã, que era para dar entrada e todo aquele processo que vocês conhecem também, não é? E a cirurgia estava marcada para as 10 horas. A Lê ficou ali comigo, foi me acompanhar. Ainda meus pais ficaram com as nossas crianças e em meio a esse processo chegou às 10 horas, chegou às 11, meio-dia e meia, 1h, foi quando nos chamaram. E ali eu já estava angustiado. Sabia que era uma coisa muito simples, mas apenas por esperar. Estava ali no momento que, ao meu ver, era profundamente desagradável. Igualmente é desagradável também quando nós temos que esperar algo. E aí já entra em coisas que envolve dor, envolve preocupação, envolve ansiedade, envolve depressão, envolve um estado de espírito que muitas vezes caímos da fé, como uma espera por uma cura. Estamos doentes, confiamos em Deus sim, mas há aquela pausa, aquele lapso entre uma coisa e outra. Parece que estamos num abismo onde nós não temos resposta, ou aparentemente, ao nosso ver, nós não temos resposta e estamos esperando. Ou aquele pai de família, que é arrimo de família, como falávamos antigamente, que está esperando por um novo emprego,
Seu coração está aflito, pensando em seus filhos, pensando em como irá se manter até mesmo a sua postura de homem na sociedade que tanto exige isso de nós. Não é diferente para as mulheres hoje também. Esperando um novo emprego, uma proposta que nunca chega, manda-se currículo para todos os lados e parece que não vem. Espera. É uma espera frustrante. Quando um jovem casal está ali casado com vários sonhos pela frente, mas há um daqueles que ainda ele não conquistou, a espera do filho. Gasta-se rios de dinheiro em relação a procedimentos de inseminação e tudo mais, mas eles não conquistaram ainda, estão naquela longa espera. Parece um tempo de exílio, onde você está inerte. E essas coisas nos acometem, essas coisas nos abalam, essas coisas chegam a nos ferir. Espera. Eu estou falando tudo isso dentro de um contexto da nossa realidade, das coisas que eu passo e eu tenho certeza que também você passa. E nós precisamos de algo que modifique isso em nós. Esperar, às vezes, é algo desagradável, como eu já falei, mas precisamos discutir essa questão de um ponto de vista onde agora somos discípulos de Cristo. Porque para os seguidores de Jesus Cristo, a espera, ela faz parte dos planos de Deus. A espera é usada por Deus, muitas vezes, para desenvolver o nosso caráter e ajudar-nos a crescer na fé. Às vezes, a única resposta que temos daquela mais ardente oração que fizemos é a resposta de Deus: filho meu, aquiete-se, espere, confie em mim. E há diversos exemplos na Bíblia de pessoas que Deus exigiu que elas esperassem, embora nós sabemos que Deus tinha um plano especial para essas pessoas. Como o exemplo de Abraão e Sara, que tiveram que esperar por longos anos pelo filho da promessa. Um outro grande exemplo do Antigo Testamento é o próprio exemplo de Moisés, que passou um período longo no exílio para depois vir a liderar o povo de Israel. O próprio povo de Israel, que é liberto do Egito pelas poderosas mãos de Deus, usando ali Moisés, passam 40 anos no deserto esperando para alcançarem a terra prometida. A grande questão é que cedo ou tarde nós nos encontramos nesta mesma situação. Então, o que nós devemos fazer quando estamos passando por essa pausa, por essa espera? O que devemos fazer quando tempos inevitáveis como esse batem à nossa porta? A minha proposta a vocês nessa noite é reconsiderarem a fé em Deus. É reconsiderarem a fé no Deus que faz todas as coisas. É reconsiderarem a fé que temos na providência divina. É reconsiderarem a fé que nós temos na presença de Jesus que nos acompanha todo dia. A proposta que eu tenho para todos nós aqui nessa noite, para mim também, é reconsiderar cada vez mais a revelação da palavra de Deus e usá-la para gerar confiança, esperança e perseverança em todos nós aqui. A proposta que eu tenho para você é que você ouça a voz do Senhor, que muitas vezes fala a todos nós: aquiete-se, confie em mim, eu sou Deus, eu sou o Deus de Jacó, aquiete-se. Então, a Bíblia nos traz entendimento para que eu e você possamos ter paz em períodos de espera.
Eu queria convidá-lo a ler comigo um salmo que fala para nós reconsiderarmos todas essas coisas que eu citei aqui nesta introdução com os olhos da fé. Venha comigo então e acompanhe-me na leitura desse salmo. Eu vou ler com vocês aqui na íntegra o livro de Salmos, o salmo número 46. Acompanhe a leitura. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem na sua fúria e os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até aos confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Eu oro agora com você, para que, após a leitura dessa palavra, desde já, você possa internalizá-la em seu coração. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por estarmos diante da Tua bendita palavra, que ilumina a nossa caminhada de fé. E aqui eu peço, Deus, que o Senhor possa nos abençoar nesse instante, para que ela possa ser aplicada em nós e em meio às esperas que este período tem nos proporcionado, que a nossa fé seja revigorada através do Teu Santo Espírito. Que Jesus Cristo, aquele que é presente todos os dias em nossas vidas, possa agora, Deus, nos abençoar, possa nos guiar, possa nos renovar, possa aumentar a nossa pequena fé e nos dar, Senhor, a certeza e a esperança de que temos a vitória em Cristo. Obrigado, Senhor Jesus, por tremenda obra consumada. Obrigado, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Oramos em Teu nome. Amém. Queridos, esse salmo que nós temos à frente, que nós lemos, é o salmo que inspirou Martinho Lutero, na época da Reforma Protestante, a pontuar olhando para esse salmo e o levando a se inspirar a escrever o hino Castelo Forte, que é também chamado como um hino da própria Reforma. E quando nós estamos diante desse salmo, nós observamos que esse salmo nos leva a ter, como povo de Deus agora, uma confiança naquilo que Deus fala por nós. É um salmo que nos incentiva a esperar, é um salmo que nos incentiva a confiar em Deus, a confiar no seu poder, a confiar na sua providência, na sua graça presente, que é constante junto a todos nós, a confiar que Deus não abandona a sua igreja nos momentos de dificuldade. E esse mesmo Deus que não nos abandona é o mesmo Deus que nos direciona a dar glória ao seu nome por tudo aquilo que Ele fez e tudo aquilo que Ele fará por todos nós. Então, queridos, o salmo que está diante de nós,
Ele nos leva a ter esta nova percepção de fé, que nos alavanca, que nos move em meio a momentos difíceis que passamos. E eu sei que nós estamos em momentos que não são simples. Eu sei que está difícil para você, para mim, a conviver com algo que é novo, que é totalmente outro para nós, vamos assim dizer. Esse momento de quarentena, esse momento de ficar em casa, de se preocupar com o Covid-19, tudo isso tem gerado angústia em muitos de nós. Isso acontece porque nós somos humanos. E sentir dor, sentir medo e todas as outras coisas demonstra ainda que somos humanos. Mas, por outro lado, nessa humanidade que temos, que espelha a Deus, nos leva também a viver com fé, sendo sabedores que, através dos momentos difíceis que nós passamos, nós seremos refinados pela mão do Senhor. Estamos sendo protegidos pela mão de Deus. E aqui então nós encontramos, nesse salmo, a voz de Deus dizendo a todos nós: eu sou o consolo. Encontramos em Deus consolo. E nós encontramos o consolo desse Deus maravilhoso, justamente em momentos quando as coisas se tornam mais confusas e mais ameaçadoras, ou dizendo até amedrontadoras. Eu não vou fazer de uma forma aqui exaustiva, verso a verso, mas eu quero focar aqui em algum grupo de versos aqui desse salmo, principalmente do verso 1 ao verso 5. Porque logo aqui no início desse salmo, nós vemos que Deus é a nossa proteção. Deus é a proteção do seu povo. E nós vemos aqui que o salmista nos ensina que nós podemos sempre encontrar Deus como refúgio e fortaleza. Nós sempre podemos buscá-lo e acharemos nele um refúgio e uma fortaleza. Um refúgio aonde como que nós chegamos em nossas casas e ali, com certeza, quando você está no íntimo do seu lar, aonde você está com os seus amados, você se sente protegido. E Deus é esse refúgio. Deus também é esta fortaleza que nos cerca, que nos protege, onde nós podemos até mesmo ficar na defensiva, como é o contexto desse salmo, entendendo que Deus está nos mantendo protegidos dentro desta fortaleza. Então, quando eu olho logo para esse primeiro verso, e aqui nós lemos esse primeiro verso, que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, nós vemos que isso acontece conosco ainda hoje. E quando você busca a Deus, você busca Ele sendo sabedor que Ele é o seu refúgio. E mais do que isso, esse Deus é o Deus que fez aliança conosco. E sendo Deus da aliança, você pode perceber que na aliança que Ele fez com o seu povo, Ele se comprometeu a ser isto para nós. E isto Ele será para nós para sempre. Então, estamos sendo perseguidos? Porque quando estamos passando por momentos como essa pergunta que eu lhe fiz, você tem que entender que Deus é o nosso refúgio. É para Ele que nós podemos correr. É nele que nós podemos estar seguros. É assim que nós precisamos considerar. Porque em Deus nós estamos a salvos. É quase como se fosse um náufrago que olha para a terra firme e fala: achei
a terra firme. E ali eu posso ficar. Ali eu sou acolhido novamente. Estou em terra firme. E estando em terra firme, eu não afundo. Porque Deus é essa terra firme para nós. Deus é esse socorro para todos nós. Provérbios capítulo 18, verso 10, nos diz: Torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e está seguro. Queridos, estamos passando por dificuldades, estamos diante de uma grande tarefa, estamos temendo os inimigos, as coisas do dia a dia que nós temos que enfrentar. Deus é a nossa força. Mas Ele é uma força que eu queria que você entendesse aqui. Que nos carrega e tem capacidade e poder para carregar as nossas cargas também. Esse é o nosso Deus. Para preparar agora eu e você para vivermos em novidade de vida, para vivermos todas as obras e para passarmos até mesmo por sofrimento, mas sairemos do outro lado sendo vencedores, porque está nos proposto, pela graça do Senhor, essa vitória. Porque o nosso Deus é o Deus que nos revigora, e Ele nos revigora, nos concedendo força para aquele que nele permanece. Queridos, estamos enfrentando aflições. Ainda nesse verso, Ele é o socorro. Ele é um socorro para nos fazer tudo que nós necessitamos e precisamos. Ele é um socorro presente. Uma tradução talvez assim, mais literal. Ele é o socorro encontrado. Você está em perigo, eu posso passar por um perigo, eu estou angustiado. Só que eu e você, nós não precisamos ficar tateando no escuro, buscando diversas formas. Quando passamos por um perigo, sabe o socorro que você precisa, que eu preciso? Ele está em Jesus. Porque Jesus é o socorro encontrado. Jesus é esse socorro. E esse é o sentido da palavra. É aquele que nós encontramos. É um socorro que nós podemos declarar. Probum est. Está provado. Como Cristo é chamado em Isaías, uma pedra já provada. Isaías capítulo 28, verso 16. Portanto, assim diz o Senhor Deus: Eis que assentei em Sião uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Aquele que crer não foge. É um socorro às nossas mãos, o qual jamais precisa ser procurado. Sabe por quê? Porque uma das promessas do Senhor a seus filhos é que até a consumação do século Ele estaria conosco. O Deus Emanuel, o Deus conosco, que é anunciado já no começo do Evangelho de Lucas, é o Deus que está conosco hoje. É o Deus presente. É o Deus que está sempre perto daqueles que o buscam. Então, é um socorro suficiente também. Um socorro adequado a cada exigência, a cada necessidade, independente do que for, porque Ele é esse socorro presente. Nós não podemos desejar um socorro melhor, ou tampouco buscar um socorro melhor, porque não há lugar que possa suprir as nossas necessidades mais íntimas
do que estar em um diálogo de oração com o nosso Senhor Jesus. Não há lugar, queridos. Eu sei que muitos de nós, seja no comércio, seja até mesmo em relação às aberturas das nossas igrejas, seja a questão de emprego que tem acometido tantos pais de família, seja uma esperança por estar tanto tempo vivendo uma vida diferente e enclausurado, que tem gerado depressão em tantos. Não menosprezo o que você está sentindo. A única coisa que eu faço aqui nesta noite é clamar para que você entenda e creia que o seu socorro está bem à frente dos seus olhos. E esse socorro tem nome. Esse socorro é Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Ele é o nosso socorro. Independente da situação, independente da circunstância, Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Então, dessa maneira, nós podemos triunfar sobre os maiores perigos, porque Deus é a nossa fortaleza, é o nosso socorro, é um Deus todo suficiente, portanto não precisamos temer. Não precisamos temer. Não precisamos nem temer, nem se espantar pelas forças do inferno aqui nessa terra. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Há um contexto dentro desse salmo, no verso 3, e você pode percebê-lo aqui. Ainda que as águas tumultuem, espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Podemos até dizer aqui, mesmo que os reinos e os estados entrem em confusão, mesmo que países estejam envolvidos em guerra, sacudidos com tumultos, ou seus governos sofram contínuas revoluções, mesmo que os seus poderes se unam contra a igreja e contra o povo de Deus, com o único objetivo de arruiná-los e cheguem até mesmo próximo de atingi-lo, nem assim temeremos, porque sabemos que todos esses problemas terminarão de uma forma positiva para a igreja verdadeira. A igreja que pertence ao Senhor Jesus. A igreja que é a noiva de Cristo. Nós temos que internalizar esse salmo e aplicá-lo ao nosso cotidiano. Porque quando nós consideramos que Deus é que proporciona consolo, que Deus que proporciona segurança à sua igreja, nós encontramos aí sim motivos para que os nossos corações fiquem fixos e colocados acima do temor dessas ondas bravias que são citadas aqui no verso 3 do Salmo 46. E assim, queridos, nós passamos a ter mais esperança. Assim, queridos, nós passamos a ter aquela paz que excede o entendimento. Nós passamos a entender aquele convite de Cristo, de que Ele venceu o mundo e nós também venceremos. Nós passamos a entender que contra a igreja as portas do inferno não prevalecerão. Nós passamos a viver dessa forma. No verso 4, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Nós podemos compreender esse verso de uma maneira bem espiritual aqui. Esse verso, esse rio, é a aliança da graça. São as suas promessas, as correntes que passam. Ou o Espírito é a própria graça
conforme nós podemos ler em João, capítulo 7, verso 38. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Aqui nós encontramos consolo mais uma vez, porque a graça do Senhor flui desta forma no seu interior. Você é recipiente desta graça. Esses rios que são descritos, que fluirão em João, e esses rios que vêm do mais alto santuário de Deus, é derramado na sua vida. Então esse consolo seriam essas próprias correntes, e essas correntes alegram o povo de Deus e alegra a cidade de Deus no contexto desse salmo, no verso 4. A palavra e os estatutos do Senhor são rios e correntes do próprio Deus para alegrar a vida do seu povo, dos seus filhos e filhas, em momentos de tempestade e em momentos de escuridão. Convido você a refletir sobre isso, porque o estabelecimento da igreja não depende de nada a não ser da poderosa mão do nosso Senhor. Apesar de terra e céu serem sacudidos como nós vemos aqui, desta forma que foi descrita nesse salmo, Deus continua no meio dela e ela não será abalada. E nós que pertencemos a ela, a igreja verdadeira, dos discípulos de Cristo Jesus, não seremos abalados. Apocalipse, no capítulo 22, verso 5. Então não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Por mais que eu entenda que Deus age na minha vida hoje, eu sei que agir com fé no Cristo vencedor é entender também que o que Ele começou aqui, Ele completará pelos séculos dos séculos. Então eu tenho paz. Eu entendo isso. O verso 5, quando lemos, Deus está no meio dela, jamais será abalada, Deus a ajudará desde antemanhã. Deus dá garantias à sua igreja, a seu povo, de sua presença especial junto a ela, junto às dúvidas, junto às crises de fé, junto às preocupações do seu povo. Sabe por quê? Porque Ele honra o seu nome. Ele é que edificou o seu próprio tabernáculo. Ele assumiu a proteção de todas as coisas. Portanto, a igreja do Senhor não será abalada, não será destruída, não será tirada do seu lugar, como pode ocorrer com a própria terra. A igreja verdadeira viverá, apesar das ameaças do mundo, e estará em paz. Está edificada sobre a rocha. Portanto, mais uma vez eu falo, as portas do inferno não prevalecerão. O livramento da igreja, apesar de seus perigos serem muito grandes, Deus a livrará. E quem pode causar algum dano? Ninguém. Deus ajudará a superar as tribulações, ajudará logo ao romper do dia. Ou seja, nos dá uma noção aqui que Deus nos ajudará muito depressa. Deus nos socorrerá logo de manhã. Deus derramará um renovo de misericórdia assim que você acordar. E isso será suficiente para vencer o dia. Isso será um depósito como se fosse um maná no deserto.
que será suficiente para a sua caminhada naquele dia. Porque Deus estará com você e Ele é o socorro bem presente. Voltando agora para o verso 1, porque Ele me é muito oportuno para explicar isso. Ele continua sendo o socorro bem presente em todos os momentos em que nós passamos. Justamente quando as coisas chegam no limite, quando as coisas chegam no extremo, quando o alívio é mais esperado, isso vem das mãos do Senhor. Queridos, concluindo, nós encontramos consolo em Deus quando as coisas se tornam confusas, ameaçadoras e até mesmo amedrontadoras. Quando Deus aperta o botão de pausa em sua vida, use a sua fé, não tema, e nós percebemos dentro do contexto que não temeremos, não temer é uma expressão de fé aqui. Então, quando Deus aperta o botão de pausa, quando nós somos forçados a esperar, eu sei que nós podemos até mesmo desanimar, até mesmo pensar que Deus se esqueceu de nós, se esqueceu do que nós mais precisamos. Mas essa é uma oportunidade de nos fortalecermos na fé, de nos fortalecermos nele, porque geralmente Ele fará mais do que nós imaginamos. É um exercício de oração. Muitas vezes nós chegamos até Deus com as mãos cheias, mas é muito melhor deixar que Ele complete as nossas mãos com a sua divina providência, porque Ele fará muito mais do que nós imaginamos e pensamos, porque Ele é Deus. Ele fará geralmente muito melhor a nós. Então, como fala Provérbios 3, 5 e 6, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Te peço aqui que você volte, mesmo nesses momentos que estamos passando, a confiar no único em quem nós devemos esperar, a confiar no Deus verdadeiro. Porque quando as coisas ficarem paralisadas em nossa vida, eu sei que nós tentamos daí fazer as coisas do nosso jeito, nós tentamos colocar as coisas em movimento do nosso jeito, mas muitas vezes, porém, Deus quer que façamos o seguinte: Deus quer que nós simplesmente esperemos e confiemos que Ele está no controle. O verso 10 do capítulo 46 de Salmo: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O verso 11: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Marque isto. No mais profundo do seu coração, nessa noite, console-se nisso, dizendo: se Deus é por nós, quem será contra nós? Dizia-se que Lutero, ao ouvir notícias desanimadoras, ele falava da seguinte maneira: que tal cantarmos agora o Salmo 46? É por isso que o tema dessa noite é: espera somente em Deus. Continue e aquiete-se a esperar no Senhor, o Deus da sua salvação. Deus os abençoe muito nessa noite. Que Deus os console, que Deus os socorra, que Deus os proteja e que Deus possa fortalecê-los. Em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigado por esse momento que nós estivemos diante da Tua Palavra. Que possamos a cada dia, Senhor, encontrar
o consolo em Ti. Não somente quando as coisas se tornarem confusas e ameaçadoras, mas assim também como as coisas estiverem totalmente fáceis e leves para todos nós, que possamos entender que o consolo, que o sustento, que a proteção e toda a providência vem do Senhor para nós. Então nos faça, Deus, a ter quietude de coração, a ter quebrantamento de coração diante do Teu altar, para entendermos que o Senhor continua sendo nosso refúgio hoje, o nosso presente, como também será o nosso refúgio sempre e eternamente. Queremos, Deus, cada vez mais confiar nesta palavra, então nos ajuda na nossa fraqueza, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a passar pelo dia mal e a sermos mais que vencedores. Ajuda-nos, ó Pai, como Teu povo, a não só recitar, mas sim viver e entender que temos esperança, porque o Senhor é conosco. Ajuda-nos, ó Pai, a perceber que a Sua presença santa nunca nos abandonou. E queremos também Te agradecer por até aqui ter ajudado a Tua igreja. Nesses 41 anos, o Senhor tem sido o socorro bem presente em nosso meio. Obrigado por tudo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, uma ótima noite a todos. Que Deus possa abençoar a vida de todos vocês. Que essa semana seja uma semana de paz a todos vocês.